Olá, tudo bem? Sou o professor Cristiano Vieira, da Educação de Jovens e Adultos da SMED GV. O assunto da aula de Geografia hoje diz respeito aos ritmos e fenômenos da natureza. Você compreenderá as características que envolvem o dia e a noite, assim como o fenômeno que está associado ao movimento de rotação. Também fará uma atividade de reflexão sobre as atividades que você desenvolve ao longo do dia e da noite. Vamos iniciar? O desafio, para começar, está relacionado à sua percepção. Veja a pergunta. Você já observou que nossa vida é dividida por tempo e que temos tempos diferentes, momentos ao longo do nosso dia? Então, por exemplo, no período da manhã, tomamos um café, um banho, nos arrumamos para sair ao trabalho ou para a escola. Pode-se ainda assistir um jornal na TV, sair de carro ou transporte coletivo, ou mesmo de bicicleta e nos deslocamos para o trabalho. Na metade do dia, temos um horário de almoço, encerramos um turno de trabalho ou de estudos. Já no período da tarde, é o momento de uma pausa para um café, o encerramento do trabalho diurno durante o dia. Já à noite, é o momento de descanso ou de estudo, de realizar atividades físicas, de jantar, de dormir. Estes são alguns exemplos da divisão do tempo, destes diferentes momentos. Mas agora, a segunda pergunta. Você sabe como acontecem o dia e a noite? Se parar para observar, perceberá que alguns elementos são marcantes para esta variação do tempo. O dia, por exemplo, é marcado pela presença da luz solar e à noite, a ausência dos raios solares. Estes aspectos correspondem a fenômenos naturais, mas também podemos destacar as atividades que eu mencionei, que podem ser realizadas de maneira diferente no dia e na noite. Agora, vamos seguir com este assunto, mas avaliando melhor as características naturais destes elementos. A começar pelo dia, que é o período de tempo que o Sol ilumina a sua cidade, o seu estado e o seu país. Neste período, quais são as atividades que você realiza? Para você, esse tempo, ele é produtivo? Ele é suficiente para realizar todas as tarefas e trabalhos propostos? Pense aí. Já a noite corresponde ao período de tempo que fica escura a sua cidade, o seu estado e o seu país. Isso acontece porque o Sol está iluminando outra parte do planeta Terra. E pense, quais são as atividades que você desenvolve no período da noite? Muito bem. Agora você compreende sobre as diferenças básicas entre dia e noite. Vamos analisar como este fenômeno acontece. Você já parou para pensar e sabe por que acontece o dia e a noite? Veja bem, a resposta é porque a Terra, o nosso planeta, gira lentamente o tempo todo. Isso mesmo, mas nós não sentimos qualquer movimento, porque ela gira uniformemente e com a mesma velocidade. O nome deste movimento é rotação.
E como você pode observar nesta animação, o planeta gira constantemente. E assim, uma faixa de terras sempre fica iluminada. Olha só. Na qual nós podemos identificar, então, que esta faixa iluminada corresponde ao dia. E na faixa de terras mais escura, nós temos a noite. Mas, afinal, o que é e como ocorre o movimento de rotação? Veja a seguir. Este é um movimento em que a Terra realiza em torno do seu próprio eixo, que é uma linha imaginária que passa pelo centro da Terra, indo do Polo Norte ao Polo Sul. Esse movimento de rotação, ele é muito importante, pois ele é responsável pela existência e a alternância entre os dias e as noites. A rotação terrestre, ela tem uma duração aproximada de 24 horas, na qual nós temos, ao completar, um dia inteirinho. Agora, vamos a mais um questionamento. Você sabe quando começa e quando termina o dia? Nós podemos perceber esta transição, esta mudança, ao observar a presença e a ausência dos raios solares, certo? Mas vamos seguir esta análise a partir do movimento aparente do Sol. Olha só, devido ao sentido, à direção em que o movimento de rotação acontece, e como você observou na imagem anterior, este movimento ocorre de oeste para leste. Desta forma, o movimento aparente do Sol, que você está visualizando na imagem, ele será de leste para oeste. Ou seja, o Sol sempre nasce ou surge a leste e se põe a oeste, como você pode observar nesta imagem. Perceba que, devido ao movimento de rotação do planeta Terra, a posição do Sol em relação à superfície terrestre, ela irá mudar ao longo do dia. E um aspecto interessante que você pode identificar é que, ao meio-dia, a posição do Sol está exatamente sobre a nossa cabeça. Ou seja, o Sol está no ponto chamado zênite. Faça esta experiência depois. Observe qual é a posição leste com o nascer do Sol e também a posição oeste, onde ele se põe. E ao meio-dia, observe a posição do Sol sobre a sua cabeça. Este é o movimento aparente do Sol. E então, percebeu a importância e as características do movimento de rotação? Agora, observe essa imagem, que demonstra como os raios solares chegam até os territórios. Olha só, você irá perceber que os raios chegam de forma diferente e que sempre terá uma área exposta aos raios solares na porção leste, em que indicam o dia, e a outra parte, a oeste, a ausência dos raios solares, e, contudo, teremos a noite. Tranquilo até agora? Vamos compreender os aspectos que envolvem o dia e a noite. Será que eles são sempre iguais? Possuem as mesmas características? Vamos observar e analisar a situação a seguir. A floresta e a cidade. A floresta não para durante a noite, enquanto nós estamos dormindo, mas ela é bem mais tranquila do que uma cidade durante o dia. Veja que nestas imagens nós podemos destacar
alguns aspectos destes diferentes ambientes e observar que as suas características se alteram ao longo do dia e da noite. Vamos começar pela cidade. O dia costuma ser mais movimentado, tanto por pessoas quanto por veículos. Isso devido ao horário dos serviços, das atividades que são desenvolvidas neste ambiente. Em determinado horário da noite, por exemplo, os locais ficam praticamente sem nenhum movimento, pois a maioria das pessoas já estão dormindo. Já na segunda imagem, onde nós temos ali uma paisagem natural, as florestas, as montanhas, nós vamos perceber que a noite ela é marcada por muitos movimentos, por muitos sons dos animais que vivem nesta área. E vamos perceber também que estes seres que vivem nessa área, nesse ambiente, utilizam este tempo, a noite, para se alimentar, por exemplo. Neste sentido, você pode perceber que os movimentos e as características de cada ambiente são diferentes entre o dia e a noite. Desta forma, podemos afirmar que as atividades realizadas durante o dia e a noite, elas são diferentes? Pense nas atividades que você desenvolve. Elas são diferentes no dia e à noite? A seguir, nós faremos uma atividade prática para que você reflita sobre quais atividades você realiza ao longo do dia, quais você realiza à noite ou em ambos os períodos do dia. Vamos perceber também diferentes situações que envolvem o que chamamos de ritmos e fenômenos da natureza. Veja essa tabela a seguir. Vamos iniciar analisando algumas ações que você realiza. E aí nós vamos perceber as diferenças entre as atividades. Por exemplo, trabalhar. Você trabalha durante o dia, à noite ou em ambos os horários? Dormir. Você dorme durante o dia, à noite ou também em ambos os horários, um pouco em um pouco em outro? A próxima ação, estudar. Você está estudando durante o dia, durante a noite ou também em ambos os horários, os períodos do dia? Comer, dia, noite ou em ambos os espaços do tempo? Perceba que algumas atividades você irá realizar um pouco em uma parte do dia e um pouco em outra. Ou seja, pode marcar a opção ambos. Temos também limpar a casa, outra ação, assistir televisão. Durante o dia, durante a noite ou em ambos os momentos. Estas são algumas ações. Vamos agora ao próximo item, que são relacionados a um fenômeno da natureza, a temperatura. A queda de temperatura, a redução da temperatura vai ficando mais frio durante o dia, durante a noite ou em ambos os períodos. E o aumento da temperatura ocorre durante o dia, durante a noite ou em ambos os tempos. Perceba que quando falamos de temperatura, isso irá depender também da estação do ano, da época do ano. Então teremos dias que são marcados por um período de calor maior, um aumento da temperatura, e alguns dias em que há queda de temperatura também durante o dia ou durante a noite. Mas de forma geral, a temperatura tende a reduzir durante a noite e aumentar, ficar mais quente durante o dia. O próximo item que nós iremos analisar, a próxima informação, está relacionado a algumas características. Olha só, vamos marcar as opções corretas. O aparecimento do Sol. Após esta aula, até agora você já sabe, Dia. O aparecimento da Lua. Você consegue identificar a Lua durante o dia,
durante a noite ou em ambos os espaços? E as estrelas, durante o dia, a noite ou também em ambos os espaços de tempo? E também as nuvens, durante o dia, à noite ou em ambos os espaços. Estas são algumas reflexões que você precisa fazer para compreender os fenômenos da natureza. Vamos agora analisar os sons. As diferenças dos sons em relação, por exemplo, grilos e corujas. É possível você ouvir estes sons durante o dia? Durante a noite? Provavelmente, né? E as buzinas de carros? Em algumas cidades, poderemos marcar que em ambos os espaços de tempo, né? Tanto durante o dia quanto à noite. Em outros locais, apenas durante o dia. E as pessoas conversando? Durante o dia, durante a noite ou em ambos os espaços de tempo? Acredito que você marcou em ambos os espaços, né? Essa atividade simples é para você conseguir compreender e distinguir as atividades durante o dia e durante a noite. E ao analisar todas estas informações, você consegue identificar quais são essas atividades que você desenvolve ao longo do dia, da noite e que são distintos. Ou seja, sofrem alterações a depender de alguns fatores e também de algumas ações. Então é muito importante que você perceba e consiga compreender as diferenças entre estes fenômenos. Para concluir o assunto desta aula, perceba que, se o movimento de rotação não existisse, não seria possível haver vida no nosso planeta. Porque assim nós teríamos um longo dia de 6 meses e uma noite com a mesma duração. E por causa do movimento de translação, na qual nós temos aí a Terra realizando o movimento em torno do Sol, que dura 365 dias, nós temos esta diferença do dia, da noite e das estações do ano. Também é preciso ressaltar que nesta situação de dias longos ou noites muito longas, da ausência do movimento de rotação, os dias teriam temperaturas muito elevadas, impossíveis para qualquer ser vivo resistir. E já as noites na parte do planeta que não seria iluminada, seria tão fria que as temperaturas congelariam quase tudo, sendo também impossível de se viver. Portanto, ainda bem que existe um movimento de rotação, não é mesmo? Pois bem, pessoal, este foi o assunto da nossa aula de hoje. Eu espero que tenham compreendido um pouco mais sobre estes fenômenos da natureza. Lembre-se, para acessar a plataforma smedgv.com/aluno, aponte a câmera do seu celular na imagem que aparece no canto da tela, se inscreva no nosso canal do YouTube SMedGV e também acesse as nossas redes sociais. Fico por aqui, um abraço e até a próxima!